Bem-vindo a mais um vídeo. Agora vamos trabalhar com a geração de padrões pontuais sobre o modelo de completa aleatoriedade espacial. Então nós vimos, no capítulo 1 o que é o modelo de completa aleatoriedade espacial. Ele é um conceito bastante importante na análise espacial de pontos, na análise de padrões pontuais, principalmente na análise de processos pontuais. E nós vamos estudar isso com mais calma nos próximos capítulos. Nesse momento nós queremos só ver como funciona para gerar esses padrões pontuais sob o modelo de completa aleatoriedade no R. Tá? Tem várias maneiras, tem várias funções que geram esses pontos. Aqui nós vamos ver uma possibilidade. Tá? Então, aqui eu tenho um objeto XCSR, que é o objeto que eu estou gerando aqui, utilizando a função RUnifPoint, que gera pontos aleatórios respeitando as premissas da completa aleatoriedade espacial. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar um padrão pontual de 25 pontos sobre CSR, sobre completa aleatoriedade espacial, e dentro da minha janela aqui, a win é a janela que eu estou criando aqui. Então, coordenada 0, 0 e 1 e 1. Então, vamos criar aqui a minha janela, criada. Agora, crio o meu objeto e vamos plotar. E está aqui, então, um padrão pontual com 25 pontos aleatórios, respeitando a completa aleatoriedade espacial, distribuídos, então, aqui dentro dessa nossa janela de observação. Então aqui nós geramos uma janela retangular, ou quadrada nesse caso aqui, e todos os nossos exemplos foram dessa maneira. Vamos ver agora o caso de gerar um padrão pontual numa janela que não é retangular ou quadrada. Vamos gerar utilizando o polígono referente ao estado de São Paulo. Nós poderíamos adicionar aqui um shapefile, transformar ele, abrir ele como SF e transformar ele para um PPP, um padrão pontual. Mas temos livrarias, na verdade, no R, vários pacotes que possuem dados espaciais, ou dados geográficos. E uma delas é a RNaturalHearth, que nós instalamos lá no início. Então vou chamar ela aqui. E dentro dessa biblioteca nós temos esse dado aqui, esse conjunto de dados, NE_States. E eu vou criar aqui uma variável Estados Brasil, filtrando NE_States pelo Country Brasil e classe de retorno SF. Tá? Então ele vai retornar todos os estados do Brasil como uma classe SF. O problema aqui é que nós instalamos o pacote RNaturalHearth. Tá? Mas para obter esses dados eu preciso, além do NaturalHearth, eu preciso o RNaturalHearth Hires também. E esse pacote é um pacote que atualmente não está no CRAN do R. O que é o CRAN do R? Grosseiramente falando, é o servidor do R. Então, quando eu faço aqui install.packages devtools, ele vai lá, busca no CRAN, no repositório do R lá, e instala. E quando não tem, eu tenho que instalar externamente. No caso, esse pacote está lá no GitHub. Para instalar isso, eu preciso desse pacote devtools. Ele vai me possibilitar instalar pacotes externos, que não estão ali no repositório, no CRAN do R. Então, eu já instalei aqui no meu computador. Então, primeiro instale esse pacote DevTools. Vou até deixar ele comentado aqui para não dar problema no código. Então, primeiro instala o DevTools. Com o DevTools instalado, consegue instalar então o NaturalHearth Hires lá do GitHub. Então, façam isso, vai demorar um pouquinho. Pelo menos da minha experiência, todo pacote que é externo ao R ele costuma demorar um pouco mais para instalar, então não se preocupe se demorar 1, 2 minutos até 3 minutos aqui, mas instalem ele. Assim que ele estiver instalado, venham aqui, voltem e roda aqui para a gente criar a variável Estados Brasil. Então filtramos lá o conjunto de dados. Temos aqui, vamos plotar aqui até para plot Estados Brasil. Vamos ver se ele vai conseguir plotar aqui. Deu um erro fatal aqui na minha sessão, isso pode acontecer, tá? Vamos tentar começar uma nova sessão aqui do R. Bom, pessoal, deu um erro, foi até bom, ter dado esse erro. Ele começou uma nova sessão, meu ambiente está vazio aqui, está tudo vazio. Então, o que eu preciso fazer aqui quando acontece isso? Tá? Eu vou precisar voltar, se eu precisar de alguma biblioteca aqui, eu preciso
ativar de novo ela. Tá? Eu vou ativar todas as bibliotecas novamente, para não ter problema. Eu vou utilizar, na verdade, a SF, eu vou utilizar, vou ativar também a ggplot2, tá? Preciso ativar depois a spatestat ali. Tá? Carregou aqui. E preciso também ativar a nossa biblioteca RNaturalHub. Tá? Então vamos tentar de novo aqui. O erro deu quando eu tentei plotar os estados do Brasil, não sei porquê, vamos tentar de novo aqui. Ó, então está aqui, ó, nós temos um conjunto bastante grande de dados. Como eu tinha muitos objetos aqui no ambiente, talvez tenha excedido, não excedido, né, mas talvez tenha ficado ocupando muita memória e deu esse erro. Tá? A gente sempre tem que ir cuidando aqui para ir limpando. Quando tiver muita memória sendo ocupada aqui, o ideal é que eu limpe aqui, né, esses objetos. Bom, então plotou aqui, então tem uma série de dados referentes aos estados do Brasil. E agora vamos aplicar aqui esse código para filtrar dentro do objeto Estado do Brasil, essa variável Estado do Brasil, somente o estado cujo nome é São Paulo. Então, vamos rodar. Bom, nós temos outra questão, né, que esses dados aqui eles estão em coordenadas geográficas. E eu preciso trabalhar com o sistema de coordenadas TM. Então eu vou transformar esses dados, esse São Paulo, só agora, né, vamos plotar aqui São Paulo, para a gente ver se deu tudo certo. Então temos aqui São Paulo agora, né? E eu preciso projetar ele para um EPSG, o TM, e aqui nesse caso vai ser o 29182. Tá, reprojetei aqui. Só está me dando um aviso aqui, né, que ele está deprecated, então, mas dá para utilizar ele ainda. Bom, feito isso, então temos nosso objeto, São Paulo, da classe SF DataFrame, e vamos criar então a nossa janela a partir desse objeto. A gente vai transformar esse objeto num objeto OIN, Object Window. Criamos aqui então, vamos ver aqui a nossa janela. Ó, então aqui está o nosso objeto, né, nossa janela criada. Feito isso, vamos conferir a classe da janela aqui. É a classe OIN mesmo, tá? E agora sim, vou criar então esse nosso objeto aqui X, chamei de X, né? Talvez tivesse um nome melhor aqui, né, mais descritivo. Mas o objeto ele vai ser criado a partir do uso da função rUnifPoint, 80 pontos, tá? Então número de 80 pontos, lembrando ali do código anterior que esse rUnifPoint ele gera pontos distribuídos aleatoriamente na janela, na win aqui, janela, que é a janela que eu criei, que é o estado de São Paulo. Então vamos rodar aqui. Vamos plotar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui até. E aqui está os meus 80 pontos distribuídos aleatoriamente dentro do polígono referente ao estado de São Paulo. Finalizando esse vídeo então, no próximo vídeo vamos trabalhar com conjuntos de dados disponíveis no Spatestat.